Olá pessoal, aqui é o professor Nathan de Geografia e o tema da aula de hoje é a Geografia Agrária do Brasil. Na aula de hoje, vamos ver alguns elementos que vocês já viram nas aulas anteriores de Geografia Agrária, mas agora aplicados à realidade brasileira. Primeiramente, vamos fazer um breve histórico da legislação fundiária brasileira. Esse breve histórico será feito em 6 momentos. Mas antes de falar sobre eles, é importante dizer que o espaço agrário brasileiro sempre foi valorizado, desde quando o Brasil era colônia, devido à presença dos recursos que eram extraídos para exportação. O primeiro momento é entre 1500 e 1822, quando o Brasil era colônia de Portugal e as terras pertenciam à coroa portuguesa, como as capitanias hereditárias e as sesmarias. Elas eram doadas às pessoas de confiança da coroa e que comprovavam capacidade de investimento na terra, como, por exemplo, os comerciantes, o que já mostra uma tendência a uma forte concentração de terras nas mãos de quem possuía o capital. No segundo momento, entre 1822 e 1850, o Brasil se torna independente de Portugal e, com isso, essa dinâmica de doação de terras pela coroa portuguesa se encerra. Entretanto, sem leis específicas para a posse da terra, a posse passa a ser livre, ou seja, basta a pessoa ocupar a terra para que aquela propriedade seja dela. Em 1850, foi criada uma lei muito importante para a regularização fundiária no Brasil, que foi a Lei de Terras. Essa lei trouxe algumas questões, como, por exemplo, manteve as antigas sesmarias com seus proprietários mediante registro, ou seja, a partir daquele momento, bastava que o proprietário da sesmaria registrasse aquela terra para que ele fosse o proprietário definitivo. A Lei de Terras também reconheceu as posses, aquelas pequenas propriedades para fins de agricultura de subsistência, mediante registro. Ou seja, bastava que o posseiro registrasse aquela terra para que ele também fosse o seu proprietário definitivo. Outra questão que a Lei de Terras trouxe foi estabelecer a aquisição de terras apenas por compra. Ou seja, para você ser proprietário de terra a partir daquele momento, seria só a partir da compra. E isso mostra para a gente também um segundo sinal de forte tendência a essa concentração de terras apenas nas mãos de quem poderia pagar, ou seja, apenas de quem teria o capital suficiente para isso. E uma outra questão que a Lei de Terras trouxe foi que as terras que não eram registradas por ninguém, elas passavam a ser chamadas de terras devolutas, e elas eram devolvidas ao Estado, que passava a ter a posse daquela terra. O quarto momento é em 1946, com o Brasil já sendo uma república e nesse ano sendo feita uma nova Constituição. Devido à influência de movimentos sociais da época, como o dos camponeses, no processo de elaboração da Constituição, se inicia nessa época um debate sobre a distribuição de terras mais igualitária no Brasil, que hoje conhecemos como reforma agrária. Na época, a Constituição não implementou medidas de reforma agrária, mas o debate foi o início desses grandes debates e dos movimentos sociais camponeses pela reforma agrária que vemos até hoje. O quinto momento é no ano de 1964, durante o regime militar, quando os militares elaboram o Estatuto da Terra, que é uma lei que visa promover o desenvolvimento da agricultura. Por meio dessa lei, a agricultura é direcionada para a fronteira agrícola no centro-oeste brasileiro, criando vias de acesso rodoviárias ligando essa região a outras áreas do país. A partir das tensões no campo, a reforma agrária foi inserida no Estatuto para se evitar grandes conflitos. Nessa lei, também é formalizada uma questão muito importante, que é a questão da função social da terra, ou seja, a partir daquele momento, toda a terra tem que ter uma função produtiva. No ano de 1988, temos uma nova Constituição sendo feita. E nessa nova Constituição
fica proibida a desapropriação de terras produtivas. E atualmente, como estamos? Atualmente, a propriedade rural no Brasil parte do princípio do módulo rural, que é um terreno capaz de dar sustento para uma família de 4 pessoas. Devido à diversidade do território brasileiro, logo influenciando diretamente na produção de sustento para essa família, o tamanho do módulo rural pode mudar. E é a partir do princípio do módulo rural que nós vamos entender outros princípios, como o do latifúndio e o do minifúndio. O que é o latifúndio? O latifúndio é essa propriedade rural de grande extensão que tem um proprietário e não exerce funções produtivas. É importante dizer que existem diferentes tipos de latifúndio, assim como outros tipos de propriedades rurais, mas não é necessário entrar nessa questão. E o minifúndio, ele é aquela propriedade rural com tamanho inferior a um módulo rural. E para complementar essa parte onde nós vemos como está sendo essa legislação fundiária brasileira atualmente, é importante a gente dizer que, na prática, poucas conquistas em relação à reforma agrária foram alcançadas até hoje, ocasionando uma grande desigualdade dessa distribuição de terras no Brasil. Eu trouxe esse infográfico elaborado pelo Globo em 2019, baseado no Censo Agropecuário de 2017, para que a gente possa ver em números como está atualmente a concentração de terras no Brasil. A partir desse infográfico, a gente pode perceber que 1% dos estabelecimentos, como aparece no lado esquerdo, ocupa 47,6% do território agrícola, ou seja, é uma porcentagem muito pequena de grandes estabelecimentos, mas que, por serem muito grandes, ocupam uma grande porcentagem do território agrícola do nosso país. Enquanto que, do lado direito, podemos perceber que 50% dos estabelecimentos menores ocupam apenas 2,3% do território agrícola. Então, vendo essa diferença tão grande de concentração de terras no Brasil, a gente pode perceber que exatamente ainda temos um perfil de grande concentração de terras no nosso país.